Olá, amigos do Jogo do Poder. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um programa, no domingo. Mas antes de começar o programa, eu tenho que ir a Brasília e antes de ir a Brasília eu quero anunciar o nosso convidado de hoje, que é o professor Hermes Leão, que acho desde que começou o movimento grevista, é a terceira vez que vem aqui no Jogo do Poder. Mas antes de começar o bate-papo com o professor Hermes Leão, vamos a Brasília para o resumo da semana com o nosso companheiro José Marcelo. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo dos principais assuntos da semana. A presidente Dilma Rousseff anunciou um plano de concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias que serão entregues à iniciativa privada. A estimativa do governo é que o pacote atraia quase 200 bilhões de reais em investimentos e aposta nele para superar a crise. 69 bilhões devem ser investidos até 2018, o restante em 2019. O governo anunciou uma consulta pública sobre as medidas que deve adotar para combater a corrupção. Até o dia 8 de julho, qualquer cidadão vai poder se manifestar. E é com base no que o cidadão sugerir que o governo disse que vai formular projetos de lei e enviá-los ao Congresso. As operadoras de telefonia, internet e TV a cabo ignoram a regra que obriga que elas ofereçam uma opção de cancelamento automático sem que o consumidor tenha de falar com o atendente. Desde que o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor entrou em vigor em julho do ano passado até agora, a Anatel recebeu mais de 16 mil reclamações de pessoas que não conseguem usar o direito. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, voltou a garantir que não vai renunciar ao cargo. Ele prestou esclarecimentos à Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília, e negou o envolvimento com o suposto esquema de corrupção. Del Nero disse aos deputados que ficou surpreso com as denúncias envolvendo o vice-presidente da CBF, José Maria Marim, e que tem contribuído com as investigações ao entregar contratos e ao repassar informações ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República. Um confronto entre estudantes e seguranças da Câmara dos Deputados adiou a discussão sobre a redução da maioridade penal. Os manifestantes protestavam contra a aprovação do projeto. A segurança chegou a usar spray de pimenta para conter os estudantes. O governo adiou a votação do projeto que reduz a desoneração na folha de pagamento das empresas. Com medo de mais uma derrota em plenário, o Planalto quer mais tempo para tentar negociar um acordo. O adiamento foi decidido depois de um café da manhã e de um almoço entre o vice-presidente Michel Temer e os líderes dos partidos aliados. A proposta reduz a desoneração da folha de pagamento de mais de 50 setores da economia. Hoje, as empresas pagam uma contribuição menor pela previdência dos funcionários, o que significa cerca de 25 bilhões de reais por ano a menos no caixa da União. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu estarei de volta. Até lá! Muito obrigado, José Marcelo. E retornamos a Curitiba, no estúdio da Rede CNT, para o bate-papo com o professor Hermes Leão. Acabou de acabar a greve dos professores nessa semana, uma greve que, somado os dois períodos de greve, foram 73 dias de greve. Vários aspectos, né, podem ser abordados. Essa semana eu fazia avaliação com algumas pessoas de que o movimento sindical do Paraná, dos servidores públicos, deu uma fortalecida, rejuvenesceu a musculatura, porque nem sempre a gente consegue ver uma greve começar, passar por o período, pelo processo todo que passou, de imenso desgaste e sair vitoriosa, né? Seja lá qual for o desdobramento financeiro do movimento, o fato é que ele é vitorioso. Então, professor, nos dê aí um apanhado desse período, desses dois períodos de greve. Você que esteve no centro do furacão, né, o desgaste imenso, com todas essas circunstâncias, e o papel da Assembleia Legislativa, que é uma coisa que eu tenho louvado, né, quando faço a avaliação, porque os deputados acabaram tendo uma atuação importante para, vamos dizer assim,
encontrar um rumo para o processo todo. Muito boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Nós temos algumas quebras de paradigmas desse período de luta dos trabalhadores. Primeiro que a primeira greve começou no primeiro dia letivo. Isso é inédito na história de quase 70 anos da PP Sindicato. As greves sempre foram do mês de maio em diante, ou no mês de agosto, que era o mais tradicional, por pressão da pauta não atendida. E essa teve o aspecto, as duas greves, um aspecto de começo de ano letivo e também no começo de um mandato de governador, embora aí tem que ressalvar que o governador Beto Richa já estava no segundo mandato, né? Já está no segundo mandato, e isso é um diferencial, embora ele seja um governador reeleito, né? Muito bem avaliado, num começo de mandato, que não é comum haver um grau de conflito trabalhista dessa natureza nos primeiros meses, pelo menos, de mandato. São duas greves com muita participação da categoria, com muita participação de todos os segmentos, funcionários, diretores de escola, pedagogos, né? Todo mundo de conjunto unificou o movimento. Também ela se reforçou junto com os outros colegas servidores. As greves das universidades estaduais também é muito forte, eles ainda permanecem no movimento. E outros segmentos com um grupo menor de servidores, mas também fazendo muita luta. É uma greve que trouxe um aspecto muito interessante do apoio da sociedade paranaense. É visível. Nós fizemos muitas ações diretas nas ruas, esquinas, com as faixas, com dizeres, né, trabalhando o tema do aumento dos impostos, né, que a população também se viu penalizada nesse choque de austeridade fiscal e financeira dessa transição do mandato anterior para esse mandato do governador Beto Richa, e a população se sentiu penalizada também, ela se sentiu pagando uma conta que ela não fez, e os servidores que estavam mais diretamente penalizados no choque de gestão encontrou muita solidariedade dos estudantes, dos pais e das mães e da sociedade no geral. Então ela é uma greve que não se tem notícias de uma greve tão apoiada pela comunidade escolar e também pela sociedade. Também uma greve que expôs muito fortemente o papel importante que têm os políticos. É quase contraditório, num período em que a política é absolutamente negada, contestada, desprezada pela ampla maioria da população, haja vista aqueles movimentos gigantescos no dia 12, ou melhor, no dia 15 de março, depois menor, mas ainda muito participativo, no 12 de abril, aquela negação política, ela se diluiu um pouco nessa compreensão. Os deputados saíram daquela cena grotesca e ridícula do passeio do Camburão, aquela ideia de jirico, para um processo em que eles tiveram uma intervenção direta na composição de uma proposta que buscou a solução, né? Exatamente. As pessoas começaram a se dar conta de que um deputado estadual ele é importante nesse modelo de sociedade que tem um Estado constituído em 3 poderes. O deputado pode, ao mesmo tempo, estar submisso ao Poder Executivo e ter um papel inexpressivo, mas o voto dele, em determinada circunstância, ele determina os rumos e as escolhas que a própria sociedade também faz. Então, eu tenho avaliado que essa greve da APP Sindicato e o movimento dos servidores de conjunto traz a perspectiva de uma ampliação da tomada de consciência política da população. E, nesse ponto, a juventude também começa a fazer essa reflexão. Ao invés de uma negação geral das coisas e da própria política, e que é uma propaganda tão forte, feita inclusive por muitos políticos, que esse instrumento da negação se volta contra a própria classe política, né? Aqui no Brasil, aqui no Paraná, eu acho que está mais evidenciado.
Então, é um período tem esse cunho da luta, da pauta sindical, mas veio uma luta e um ganho importante nesse tema da educação política mais geral do povo. As pessoas vão ter que cuidar mais de quem elas votam e acompanhar mais de perto a atuação do seu parlamentar, se ele for eleito, né? Porque isso é absolutamente importante num processo democrático, né? Não dá para colocar os três poderes isolados do povo e esses poderes virar um balcão de negócios, de corredor apenas entre os poderes, desprezando a participação do povo. Numa democracia, esse distanciamento do mundo político, especialmente da Assembleia Legislativa do Estado, que é apelidada de Casa do Povo, ela não traz bom resultado. Então, eu tenho uma avaliação de que essa forma política no Brasil, que precisa de uma reforma mais ampla e de muito mais participação social e popular, ela está posta agora para um debate importante aí no próximo período. Sem dúvida. Essa greve deu uma aula de democracia para a sociedade paranaense. Vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência para prosseguir no bate-papo com o professor Hermes Leão. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato. Professor, num dado momento, o governo reagiu ao movimento de uma outra forma, com um anúncio da folha, vamos dizer assim, dos salários dos professores. E eu até achei uma coisa engraçada, porque dizer que alguém que ganha R$ 4.500 ganha um grande salário no serviço público, eu achei assim, um tiro na água, né? Isso aí vai... Como é que fica, a partir dessa greve, o padrão salarial dos professores no Paraná? Como é que perspectiva a categoria tem em termos de salário, né? E se o resultado dessa greve, o ganho financeiro dela, pode redundar numa estima melhor, num humor melhor do professor na sala de aula, numa disposição melhor para o trabalho? Esse tema salarial e financeiro, nesse período da greve agora, foi uma luta de resistência. Porque nós fizemos uma caminhada longa, por décadas e décadas, para buscar a valorização profissional de professores e funcionários de escola. Conseguimos aprovar 2 leis, a de professores em 2004 e a de funcionários de escola em 2008. E são leis que trouxeram uma tabela de vencimentos que angariou uma valorização salarial importante para nós. Mas ela é importante, mas ainda é considerada pela nossa categoria insuficiente. Nós estamos buscando consolidar esses direitos e ampliá-los. Ocorre que o movimento que o governo fez e uma parte de parlamentares para tentar desmobilizar a greve e, além disso, colocar a população contra os trabalhadores em greve, foi buscar o portal da transparência, onde estão lá os salários, e expor de uma forma muito distorcida. Eles pegaram o vencimento de todos nós no mês de março, que trouxe 1/3 de salário a mais, porque era o atrasado das férias que deveria ter sido pago em dezembro, e era um compromisso da greve anterior. Esse salário veio ampliado em março, e divulgaram, então, salários acima de R$ 2.000. Então, no município pequeno, onde as pessoas, infelizmente, vivem com uma média salarial muito baixa, a gente precisa melhorar os salários da população de modo geral. Ela compara com quem ganha R$ 2.500, se ela ganha 900, 950 por mês e dá conta de 2, 3 filhos, ela vai achar que os professores e os funcionários realmente têm um salário muito maior do que o dela. E, como você disse, o governo expôs os salários, aí em torno de 4.000, acrescido de 1/3 de férias, foi a R$ 6.000. A média nossa ela é uma média baixa. Essa informação, para mim, eu não sei se para o resto da população, mas para mim essa informação assustou,
no seguinte sentido, falei, os professores estão ganhando muito pouco mesmo. Exatamente. Se quem ganha mais ganha Exatamente, R$ 4.500. porque veja, a nossa folha de pagamento da educação do Paraná, que tem 62% dos servidores do estado do Paraná, ela representa 38% no pagamento. Então veja, 62% de funcionários recebe 38% do total da folha de pagamento. Qualquer criança pequena entende essa matemática. Opa, esse grupo ganha menos do que os demais. Do que a minoria. Isso, do que a minoria, exatamente. E o governo, inclusive alguns assessores diretos de deputados estaduais, facilitaram o acesso ao link do Portal da Transparência, que a gente apoia, sempre apoiamos, e expôs os salários de uma forma muito distorcida e criminosa. Nós entramos na justiça contra esse movimento por danos morais. As pessoas ficaram com muita dificuldade por conta dessa superexposição distorcida e criminosa que o governo fez. Se tivesse divulgado, por exemplo, a média salarial da Assembleia Legislativa, dos servidores da Assembleia Legislativa, iam verificar o seguinte: quem ganha mais entre os professores não chega a 5 mil, e quem ganha menos lá na Assembleia Legislativa ganha 5 mil. Né? Os maiores salários que a gente tem hoje, Rocha, na nossa carreira, são de professoras e professores com 28 anos, Sim, com lógico. 32 anos de trabalho, com padrão, com concurso, com carreira. Então, a grande maioria não chega a receber R$ 4.000, a ampla maioria. E aí o governo distorceu essa informação para colocar a população contra a greve. Foi um movimento difícil, tanto que a gente está aí buscando no caminho da justiça a reparação, e ainda colocou um governo que deveria cuidar dos servidores do Estado, valorizar, né? O governador vive dizendo que ampliou o salário, ele não fez ganho real de salário, ele só cumpriu as leis durante os 4 primeiros anos do mandato dele, e aí ajudou a expor os servidores, quer dizer, o Estado contra o próprio Estado, porque nós somos servidores do Estado. Tá? Então foi assim uma coisa criminosa, nós conseguimos reverter essa informação. A população continuou apoiando a greve e ainda o governo pagou um desgaste a mais por essa informação tão distorcida de uma regra pública que a gente sempre defendeu. E aí eu queria perguntar o seguinte: essa vitória, esse processo todo, nós podemos contar que vamos ter um professor mais feliz na sala de aula, com a estima melhorada, mais disposto? Olha, hoje nós voltamos dessa greve assim, sem o sentimento de derrota geral, embora uma parcela até que gostaria de continuar a greve volte com o sentimento de frustração, isso é natural, mas na média as pessoas estão muito preocupadas com o futuro. Não volta, porque o governo continua fazendo um ataque, mesmo no pós-greve, de ameaças, de perseguição a diretores de escola. O comportamento da Secretaria de Estado da Educação continua como um estado de polícia. Ao invés da Secretaria de Estado da Educação fazer um amplo debate para ajustar o calendário, né, nós saímos com compromisso de não falta, de não punições, de retirada de ação judicial contra a PP. Isso está tudo publicizado, foi um esforço, inclusive, dos deputados, como você falou, né, e que foi importante para o desfecho desse movimento. No entanto, o governo continua se comportando como um estado de polícia. Eles continuam não respeitando o processo democrático. Então, nós estamos com muita dificuldade, a categoria está adoecida depois do dia 29 de abril, porque o que mais pode acontecer? A nossa luta durante todo esse período será para não perder os direitos. Nós vamos ter que ficar permanentemente na trincheira da resistência, porque o governo continua a CED continua com um comportamento muito autoritário. Eu vou chamar um intervalo e na volta eu queria daí entrar com você nos detalhes do que ficou ajustado em termos não só de ganhos salariais e eventuais ganhos salariais, mas também de como ficará o processo do calendário, como ficarão os estudantes até o final do ano. Mas isso depois dos comerciais, voltamos em seguida. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o professor Hermes Leão hoje, no Jogo do Poder. E aí eu já vou direto aqui, vamos tentar estabelecer
o que houve de ganho não, o não resultado perdas. da luta, né? Então, a previsão é de 3,45%, que repõe 2014. É isso. Exato. Aí tem janeiro de 2016, que vem a reposição desse ano e a recuperação da database. E também 2017 e 2018. Como é que a categoria espera chegar a 2018? Olha, essa proposta de reajuste, ela não atende à lei que está em vigor, que era para 1º de maio, 8,17. Nós fizemos uma luta intensa, a população entendeu, compreendeu que não era aumento de salário, era só correção de poder de compra e veio muito junto nesse movimento. O governo deixou muito claro que, pelo choque de gestão, era 0 de reajuste para os servidores em 2015. Né? O secretário da Fazenda foi muito transparente e anunciou isto. Né? E continuou, inclusive, insistindo nisso. A greve foi empurrando o governo a trazer outras propostas, como 5% parcelado, 2,5% em setembro, 2,5% em janeiro. Nós continuamos na greve, insistindo, e o governo apresentou uma proposta que trazia achatamento de salário no artigo 6º da mensagem de lei, que estava até a semana anterior na Assembleia Legislativa do Paraná. A gente também continuou no movimento. Por fim, os deputados fizeram um esforço de garimpar por dentro do governo essa proposta que você está aí anunciando. Essa proposta, ela não foi nem apoiada e também ela não foi rejeitada na Assembleia da PP Sindicato. Nós não condicionamos o retorno às escolas por conta dessa lei do reajuste. No bojo dessa proposta, ela traz uma perda considerável para esse ano de 2015. Né? Ela vai acumular aí cerca de meio salário para cada pessoa de perdas. Em janeiro, ela antecipa a database do ano que vem e repõe o ano de 2015. Ela começa a trazer de volta o tema dos direitos. E no médio prazo, depois com 1% em janeiro de 2017, num prazo de 48 meses, ela recupera essas perdas desse ano de 2015 e ela deixa um ganho real que vai depois para a aposentadoria, para a carreira das pessoas. Nesse governo de choque de gestão que o Beto Richa está implementando aqui no Paraná, a nossa luta é por não perda de direitos. Então, nós temos uma perda momentânea, depois teremos uma recuperação se esse governador cumprir e se essa lei for aprovada, porque nesta segunda-feira haverá um grande debate de volta, ainda tem muitas discussões com os deputados em torno aí dessa lei. Se ela for aprovada dessa forma, pode ser que ela seja modificada essa semana ainda, ela traz aí no período do mandato do governador Beto Richa o zeramento das perdas. A gente fica com uma perda momentânea que no tempo se recupera. Isso é um princípio importante. Tá? Mas realmente o governo descumpriu a lei, então no tema político o desgaste do governo ainda continuará muito grande por conta de não cumprir esse tipo de compromisso já previsto em lei. O que preocupa agora, sobretudo as famílias paranaenses, é o problema da reposição. Né, a fim de que o prejuízo que os estudantes vão sofrer seja minimizado ou seja o menor possível. Nós temos aí cerca de 1 minuto e meio, eu queria que você explicasse como vai acontecer isso, se há já um planejamento. Ok. O desfecho da greve trouxe um conjunto de compromissos também do governo, que foi exatamente o não desconto salarial, a não consignação de faltas, porque além do tema financeiro, as faltas prejudicam o avanço nas carreiras de professores e funcionários e também a retirada da ação judicial contra a APP Sindicato. Então, nós condicionamos, sim, esse tema das não falta à reposição. Estamos debatendo toda a perspectiva de um calendário que seja, ao mesmo tempo, organizativo na escola e que garanta o direito dos estudantes. Então, está sendo estudado, nós buscamos a mediação do Conselho Estadual da Educação, que é um órgão legislador, para olhar as possibilidades de como as reposições poderiam ser feitas, né, numa dinâmica que também não estendesse o ano letivo 2015 tão lá para
já no período de 2016. Então, isso ainda está no debate na SED. Nós estamos fazendo um estudo de várias possibilidades, porque tem modalidades, tem escola noturna, tem escola que depende completamente da rede de transporte escolar compartilhado com as prefeituras, e isso precisa ser atendido, porque tem muito aluno que depende do transporte. Da merenda também. É o conjunto da infraestrutura mesmo, né, e dos dias de aula. Então vai ter aula aos sábados, no recesso de julho também haverão aulas, mas o ajuste mais fino ainda vai se dar nessa próxima semana. Até o dia 19 de junho se pretende finalizar esse debate da melhor forma possível. E uma perspectiva, sim, de que seja necessário usar o mês de fevereiro do ano que vem para finalizar o período letivo 2015. Com uma preocupação importante, que é o 3º e 4º ano do ensino médio, por conta de vestibular, do Enem, das universidades. Está sendo estudada a perspectiva de um calendário ampliado, de horas realmente ampliada para esse segmento. Vamos ver se é possível para a gente facilitar, porque tem muitos pais e mães pedindo também que haja um esforço mais concentrado, né? A gente tem que olhar muito esse viés dos pais e das mães e dos alunos, que estiveram apoiando o movimento, e também que se garanta efetivamente o direito de todos eles. Professor, meus parabéns. Obrigado. Realmente essa greve, eu acho que deixou todos os paranenses do bem, de boa fé, um pouco orgulhosos de tudo que aconteceu, né? Apesar de tudo que aconteceu, e da perspectiva que nós temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. E todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br, e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Estamos tentando trazer o Romanelli aqui para dar a versão do governo. Vamos ver se conseguimos. Até lá.